Mais um estudo revelador de que a história de que as mulheres aos 40 estão chegando ao seu ápice, estão chegando ao seu apogeu, é apenas uma propaganda de empoderamento que leva as mulheres a acreditarem nisso. Mas, como todos os discursos no mundo das mulheres, todos esses discursos não conseguem ser totalmente iguais, algumas vão revelar, inclusive em estudos, vão revelar algumas verdades que a gente pode achar para analisar. Só que uma coisa não muda, meus caros. Todo discurso da mulher, ele vai tentar achar motivos, influências externas que só as mulheres são mais atingidas, os homens passam meio que ilesos, sempre os homens passam ilesos, as mulheres sempre são as mais atingidas. E a velha desculpa também de que a sociedade ainda, nas entrelinhas, algumas deixam nas entrelinhas que a sociedade é pautada por um patriarcado que exige das mulheres padrões de beleza. Um patriarcado já que não existe já há muito tempo, mas que elas teimam em dizer que existe. Então aqui, ó, eu achei um artigo que desmonta esse negócio dos 40 anos, que os 40 são os novos 30. Não, não são. As que falam isso aí, elas estão fazendo propaganda de um falso empoderamento. Mulheres são as que mais sofrem com o envelhecimento. A que escreveu o artigo é a Adriana Haas. Na semana passada escrevi sobre a teoria U da felicidade. Pesquisa que demonstrou que, mesmo em diferentes culturas, somos mais infelizes quando chegamos na metade da vida, atingindo o pico da infelicidade entre os 47 e os 48 anos. Ainda que seja revelador, o levantamento não tem recorte de gênero ou de sexo, que seria o certo, o que nos impede de ver uma camada mais profunda, a que mostra que a chegada da maturidade é mais difícil para as mulheres. Isso tem a ver com os vídeos que eu fiz anteriormente sobre aquela questão das mulheres terem um período específico de casamento, fertilidade, etc. Existem dois motivos para isso. O primeiro é a cobrança estética que sofremos durante toda a vida e que aumenta com a passagem do tempo. Quem que está cobrando essa estética? As próprias mulheres se cobram. Toda mulher, desde nova, ela se preocupa absurdamente com a sua aparência estética.
Tem umas que acabam se desleixando, mas não quer dizer que elas não estejam preocupadas com a estética. Quando a gente começa a aparentar os sinais do envelhecimento, além de todas aquelas cobranças de sempre, ainda precisamos parecer mais jovens, ou seremos chamadas de desleixadas, enquanto homens na mesma situação são definidos como charmosos. Da onde que ela tirou isso? Será que esses homens charmosos de cabelos grisalhos seriam aqueles que estão andando de BMW? Geralmente esses caras são chamados de charmosos. O Joãozinho dos Anzóis, ele não é charmoso nem aos 15, nem aos 20, nem aos 30, nem aos 40 e até o fim da sua vida. Então, como que os homens arbitrariamente são definidos como charmosos? É mais uma jogada feminina. Mas não pode exagerar nos procedimentos estéticos, para não ser chamada de velha ridícula. Sempre há um padrão ao qual devemos nos ajustar. Quem que cobra esse padrão? As próprias mulheres. Elas se cobram, elas se comparam, elas comparam umas às outras, são as que mais buscam procedimentos estéticos, silicone, lipoaspiração, botox, preenchimento labial, ficam às vezes irreconhecíveis. Tudo para camuflar a idade. Então elas têm um problema crônico com o envelhecimento, as mulheres. Os homens levam muito mais de boa o envelhecimento. E aqui ela deixa no ar que seria a sociedade, né? Uma sociedade patriarcal que ainda existe, que exige da mulher sempre juventude, beleza. Ora, isso é exigido de todo mundo. Se não é questão só da mulher, os homens também entram nisso. O segundo fator é que somos programadas desde pequenas para cuidar do marido, dos filhos, da casa, dos pais, etc. Tá, eu queria saber de que ano que ela está falando isso. Ela se refere a isso, de que década? 1920, 1940? No interiorzão do Brasil? Que seria cobrado ainda essa programação de cuidar do marido, casamento, filhos, casa? Ela só pode estar se referindo a décadas e décadas passadas. Porque agora essa exigência não se tem mais com relação às mulheres. Isso caiu. Isso não existe. As mulheres não têm mais cobrança em cuidar de marido, filho e casa. Então ela está tentando enganar quem? Não tem mais ninguém trouxa. Isso torna extenuante a vida das mulheres, fazendo com que cheguem na maturidade exaustas.
Sim, e o homem, que é obrigado a se prover já desde novo, ah, fazendo uma faculdade e trabalhando, enquanto muitas mulheres jovens só fazem a faculdade. O homem, sim, é cobrado desde novo a apresentar utilidade ao mundo. Se o homem não apresenta utilidade, ele é descartado. Ele é execrado pela própria sociedade. Inclusive as mulheres. Mulheres não vão casar com um homem que elas vão sustentar. Jamais. Então, essa cobrança dos homens não vai fazer com que cheguem exaustos também na maturidade? Mas não. Os homens são seres à parte. Eles sempre se dão bem. Incrível. Estão nos piores empregos, torrando debaixo do sol, no empregos insalubres, perigosos, mas eles vão chegar na maturidade charmosos. É ainda pior para as que se encontram na geração sanduíche, cuidando ao mesmo tempo de filhos pequenos e de pais adoecidos, além de dar conta de todo o resto. Além de dar conta de todo o resto, cuidando de filhos pequenos. As mulheres nem querem mais ter filhos hoje em dia. Quando muito um que tem auxílio dos pais, ajuda a criar, das creches, e cuidados com a casa, isso já se evaporou. Não tem mais isso. Então, as mulheres, elas, quando elas fazem esses artigos, elas agem como se as mulheres de agora, do século XXI, fossem as vovozinhas de 1950, que iam lavar roupa no rio, fazendo fogo no fogão a lenha, sem geladeira, sem eletricidade. Não existe tecnologia mais para as mulheres, para facilitar a vida das mulheres. Estão nos empregos mais softs, ar-condicionado, burocrático, e elas que chegam à exaustão. Mas essa lógica do cuidado vai além do cansaço. Por causa dela, a maioria das mulheres acaba abrindo mão de desejos ou projetos pessoais e deixando a si mesmas em segundo plano. Os homens também. Os homens também. Os homens casam e deixam os seus desejos e projetos pessoais em segundo plano. Viram provedores para, em determinada altura do casamento, levar um divórcio e perder os seus bens, ficar longe dos filhos. É isso que acontece. O homem abre mão dos seus desejos e projetos pessoais para depois levar um divórcio. Agora nós temos o divórcio grisalho, que é após os 50 anos, que as mulheres estão saltando fora, depois do homem ter se dedicado uma vida inteira trabalhando. Então é por isso que eu digo para vocês, não invistam mais em casamento.
Agora chegou a hora dos homens investirem neles mesmos. Porque vocês estão vendo. Tentem investir em casamento hoje em dia para ver o que vocês vão levar daqui 10, 15 anos ou até menos. Ou pior, 30 anos, quando o cara já batalhou a vida inteira. E aí desmancha o casamento. Então, não se pode mais investir em casamento hoje em dia. Então, quando chego na maturidade, percebendo que não tem mais toda a vida pela frente, veio o questionamento. Onde é que eu fiquei para trás? Isso é um questionamento de ambos, homens e mulheres. Esses dois fatores são culturais, mas estão presentes em muitos países do Brasil, além do Brasil. Em outubro, participei de uma imersão na Modern Elder Academy, a primeira escola de preparação para o envelhecimento do mundo, nos Estados Unidos. Lá a cultura é diferente, mas no dia em que falei sobre isso durante o café da manhã, vi as caras de perplexidade das outras participantes dizendo que vivem os mesmos dilemas. Ou seja, os mesmos dilemas das mulheres em qualquer parte do mundo. Sejam americanas, brasileiras, mexicanas, argentinas, uruguaias, portuguesas, espanholas, francesas. As mesmas queixas. Mulheres têm o mesmo pensamento em qualquer lugar do mundo. Algumas culturas conseguem ainda manter um certo equilíbrio. Mas na maioria dos países a coisa já desandou. E aí vem o profano feminino. Soltou-se o profano feminino. Ele vem à tona. E é igual em qualquer lugar do mundo. As mesmas queixas, transferência de responsabilidade para outros fatores, nunca está com elas. Elas sempre são vítimas de alguma coisa externa. E os homens sempre passando batidos, né? Charmosos, com o passar da idade, não sofrem shamings, não são chamados de velhos gagás, de tudo que é coisa. Só as mulheres. Então a gente vai desmontando essas mentiras de uma forma que eu já disse aqui para vocês que se alguém for aí vídeo por vídeo tentar desmontar tudo que eu trouxe aqui, vai ver que a tarefa é impossível. Já foi desmontada quase todas as conversas femininas e feministas. Então, meus caros, já que nós não somos considerados como pessoas que sofrem as consequências, não vamos abraçar relacionamento. Porque depois de um tempo aí, os senhores vão se dedicar aí uma vida inteira, ou nem tanto, para depois aí perderem bens e serem afastados dos filhos e outras consequências.
Mais uma para os salvadores do Ocidente tentarem rebater. Até isso, meus caros. Até mais, meus caros.